Gente, eu quero começar orando. Eu tô nervosa, tá? Pra variar, não tô respirando, mas Deus dá graça. Gente, é assim, né? O que você falou? Não entendi. Ah, sim, tá. Obrigada. Fecha seu olho aí no seu lugar. Esquece do amiguinho do lado. Antes de fechar o olho, calma aí. Fala pro amigo do lado. Tchau. Agora sou eu e Deus. Espero que você também se conecte ao coração de Deus agora, mas sou eu e Deus. Agora sim, fecha o olho. E eu vou pedir para você repetir uma oração comigo. Pode ser? Então tá bom. Deus, muito obrigado, porque o Senhor está aqui. Muito obrigada, porque mesmo sem eu merecer, o Senhor veio aqui essa tarde. Então, Deus, fale ao meu coração. Eu abro o meu coração para que o Senhor fale comigo. Em nome de Jesus, eu rejeito toda distração, tudo aquilo que tenta me roubar do Senhor, porque hoje eu quero o seu coração e só. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra que eu vou trazer hoje, gente... Ai, Daniel, eu vou ficar olhando para você. A palavra que eu quero trazer hoje é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e do Dani ao mesmo tempo. Na verdade, separado, de maneira separada. E aí o Senhor foi trazendo várias formas de confirmar essa palavra no nosso coração, juntos, separados, com algumas palavras específicas, mas que tem feito sentido para esse tempo, para essa geração. E eu quero, gente, de verdade, é uma palavra vinda do coração de Deus para essa geração. E eu quero te dizer que essa geração não sou mais eu. Essa geração é você. Então, se eu fosse você, eu prestava atenção. Se eu fosse você, eu, falava: Deus, se o Senhor está falando algo para essa geração, vocês já me ouviram falar isso várias vezes. Se o Senhor for fazer algo nessa geração, não faça sem mim. Então, abre os seus ouvidos, abre o seu coração e deixa o Senhor falar com você. Eu quero começar falando com o que eu falei semana passada na oração aqui. Quem lembra? Vários de vocês vieram aqui receber a oração sobre Samuel. A oração de Ana. Quem lembra? Do que era a oração de Ana? O que ela agradeceu? Pela salvação. Ela falou da alegria da salvação. Eu quero falar uma coisa para você. E isso primeiro falou comigo. Tudo que eu vou falar aqui, gente, primeiro foi comigo, foi com a minha casa, foi com o conserto do Senhor na nossa vida, tá? Então, não se sinta, Deus falou comigo primeiro. Para Deus fazer qualquer coisa através de você nesse tempo, você precisa deixar o Senhor trazer de volta a alegria da salvação. A gente está no ano da salvação, não estamos? E a gente tende a pensar que é o ano da pessoa que vai chegar aqui na igreja e vai aceitar Jesus. E isso vai acontecer várias vezes. A gente vai ver isso acontecer de monte esse ano. E glória a Deus por isso. Mas você precisa ter a alegria da salvação restaurada dentro de você. Sabe por quê? Porque senão vai ser só mais uma célula, só mais uma fitinha, só mais um culto, só mais um devocional, sabia? Que pode ser só mais um devocional, mesmo que você faça todo dia. Ou pode ser só menos um, porque faz tempo que você não faz. Vai ser só mais um dia. Enquanto a alegria da salvação não estiver aí dentro do seu coração, não tem como o Senhor trabalhar. Então eu vou pedir para você ficar em pé. Fique em pé aí. Fique em pé. Nossa, gente, tem gente... eu tô grávida, com a barriga maior que o mundo. Tem gente que demora mais que eu para levantar. Não é possível. Não é possível. Então, vamos lá.
você vai fazer uma coisa. Primeiro você vai trocar de lugar. Troca de lugar, você vai sentar perto de alguém que você não conversa. Vamos, troca de lugar. Troca. Não, para trocar mesmo, assim, tipo, você tá do lado direito, vai pro lado esquerdo. Você tá do lado esquerdo, você vai pro lado direito. Você vai sair de perto do seu amigo. Vai dar aquela bagunçada, vai olhar para a cara da pessoa que está do seu lado, vai sentir que é um estranho. Lá pro meio, João. Trocou, já olhou para a pessoa que está do seu lado, já achou estranho, tipo, não costumo sentar do lado dessa pessoa. Ah, então tá bom. E aí, agora, em pé ainda, você vai... Gente, de verdade, quem é que recebeu a oração semana passada para ter a alegria da salvação de volta? Quem se sentiu diferente depois disso? De verdade. Sabe por quê? Porque a alegria da salvação, quem tem que correr atrás é você. Quem tem que correr atrás é você. Então agora, mais uma vez, você vai fechar seu olho e você vai falar: Deus, traz de volta a alegria da salvação. Não importa se você aceitou Jesus ano passado, semana passada, ou você nem lembra quando você levantou a sua mão e aceitou Jesus. Você vai pedir para Deus. Você vai pedir para Deus. E se você ainda não aceitou Jesus, se você quer aceitar Jesus, eu quero que você levante sua mão agora. Se você quer ter essa alegria dessa salvação e você não teve a oportunidade ainda de aceitar Jesus, você levanta sua mão. O restante continua com o olho fechado. Ora aí, você e Deus, que eu quero te falar que assim como eu, você precisa da alegria da salvação. Deus, em nome de Jesus, venha a paz sobre nós nessa tarde e renova a alegria da salvação. Renova a alegria da salvação. Não nos deixe, Deus, cair no dia a dia, no conforto do que eu sou assim mesmo, a salvação é assim mesmo, o reino de Deus é assim mesmo. Não, Deus, não. Nos resgate, Deus. Nos resgate, traga de volta a alegria no espírito. Aquele contentamento que não depende da situação, mas depende do lugar que nós estamos, e nós estamos na sua presença, e depende de quem nós somos, e nós somos filhos de Deus. Isso é suficiente. Então, Deus, renova em nós a alegria da salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos continuar. Pode sentar aí. A história que eu vou usar hoje não é uma história muito fácil. E eu já esqueci o nome do cara aqui, Dani, me lembra depois. Não é uma história muito fácil de se explicar, mas eu vou tentar. Olha, vocês não começam? Vocês dois, que eu separo vocês dois, hein? Não é uma história muito fácil. Quem lembra aqui que lá no Antigo Testamento tem um monte de profeta? Quem lembra? Tem um monte de profeta lá, né? Tem profeta maior, profeta menor. Tem gente profetizando de tudo quanto é jeito lá no Antigo Testamento. Tem gente profetizando. Quem estava na oração esses dias, o pastor Braz falou que tinha profeta que profetiza catástrofe, né? As coisas ruins que vão acontecer com o povo de Deus. Tem profeta que profetiza de tudo quanto é jeito lá, né? Cada um tem a sua característica, o seu tempo, o tempo que viveu. E está lá profetizando. Só que vocês sabiam, isso aqui é curiosidade bíblica, vocês sabiam que do Velho Testamento, do último profeta lá que eu esqueci qual que é, se alguém lembrar me fala, Malaquias, o último profeta, até Jesus, até João Batista ali, que os dois estavam ali pertinho um do outro, foram 400 anos de silêncio de Deus. 400 anos sem ninguém profetizar nada. Zero. Quem sabia disso? Levanta a mão. 400 anos de silêncio de Deus. E nesses 400 anos deve ter sido estranho para o povo de Deus, porque eles estavam acostumados, viu, João? Era assim. Desde que eles saíram do Egito, você lembra? Eles reclamavam
Deus respondia. Eles falavam, ai, tô sem água, quero voltar para o Egito. Não parece ninguém aqui, nem eu. Ai, não aconteceu do meu jeito, Deus, então eu não quero mais, vou voltar para o Egito, vou voltar para o mundo, porque lá eu tinha o que eu queria. Deus ia lá e respondia no mesmo instante. E imagina só quem está acostumado com isso, ficar com 400 anos de silêncio. Se às vezes Deus fica uma semana sem te responder, você já está lá tipo, Deus não me ama mais. Ai, nossa, eu não sinto mais a presença de Deus, acabou o mundo, não é? É verdade, eu também sou assim. E... Quem foi? Mas os 400 anos acabaram. E sabe, o mais interessante, eu vou começar a contar. Eu não vou abrir o texto bíblico não, vou contar, que eu acho mais fácil. Um dia, tinha o sacerdote, o Zacarias, desculpa, gente, estou grávida, não lembro das coisas. Zacarias, que ele estava lá no templo, e ele era sacerdote na casa de Deus. Ele já era velho, ele e a esposa dele, já eram de idade avançada. E eles estavam lá no templo e chegou o dia da escala, igual o louvor tem a escala aqui, chegou o dia da escala de Zacarias, para ele entrar no Santo dos Santos. Mano, para ele entrar no lugar do sacrifício, lugar isso, lugar santo. E do sacrifício. Imagina você, que você era o sacerdote. E aí o sacerdote, para ele fazer esse sacrifício que ele precisava fazer quando ele estava de escala, ele tinha que fazer um sacrifício primeiro pelos seus pecados, para ele poder entrar lá. Porque se ele tivesse com pecado, ele morria. Morria. Entrava lá e morria. Aí o povo amarrava uma cordinha nele. Porque se ele demorasse muito para voltar, morreu. Aí puxava a corda de volta e ele voltava morto. Imagina que desespero. Dá graças a Deus que Jesus já veio, já morreu no seu lugar, o sacrifício foi feito. Você não vai morrer mais se você vir adorar a Deus aqui e não tiver pedido perdão pelos seus pecados. Mas você vai ter a oportunidade de se arrepender e ter uma nova vida em Cristo. E aí ele foi lá, já devia dar um medinho, né? Pensou, você mesmo, sei lá, fez a oferta de sacrifício, sei lá, homão, sacerdote, mas acho que entrava lá e ficava, o que será que vai acontecer aqui? E só que aquele dia não aconteceu o que era habitual. Aconteceu uma coisa diferente, apareceu um anjo para ele. Então ele já deve ter ficado assim, mano, esse cara conhecia tudo da lei, dos profetas, de tudo. Ele sabia de tudo. Então quando ele viu um anjo, ele já deve ter falado assim, meu Deus, o que está acontecendo? Faz 400 anos de silêncio. O que esse anjo está fazendo aqui? Ele já deve ter tremido na base. E aí, o anjo falou para ele que ele ia ter um filho, que o filho dele ia se chamar João. Que, na verdade, o anjo falou para ele, Deus respondeu sua oração, né? Aí, ele ia ter um filho, ia chamar João, o filho dele. Beleza? Entenderam? Só que o cara, mesmo na velhice, imagina, viu um anjo na frente dele, em vez de ele falar assim, beleza, um anjo está aqui falando comigo, ele falou assim, quem garante que isso vai acontecer? Ele duvidou do anjo. E ninguém aqui nunca duvidou de uma palavra de Deus, né? Nunca. Deus falou, duvido, nunca. E o anjo falou assim, aí o anjo já esquerou, né? O anjo já ficou esquentadinho e falou assim, eu sou Gabriel, que é o mensageiro de Deus. O anjo Gabriel, que luta lá, sabe? Que ficou 21 dias lutando com o príncipe da Pérsia. Ele é o bichão. Ele virou e falou, eu sou Gabriel. E porque você duvidou, a partir de hoje você vai ficar mudo até seu filho nascer. E você colocar o nome dele de João. Imagina. Eu acho que na hora eu já tinha me arrependido. Na hora, me perdoa, pelo amor de Deus, eu acredito. Mas não deu mais tempo. E quando ele voltava para falar com o povo estava tudo esperando ele voltar do sacrifício lá. Quando ele voltava, ele tinha que falar alguma coisa, provavelmente. Imagina todo mundo lá assim, a pessoa volta do santo lugar e ele lá, sem conseguir falar, mudo. E aí, beleza, o povo achou estranho, mas seguiu a vida.
E ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo, 6 meses de diferença, uma menina de provavelmente 16, 14, 16 anos, né, amor? De 14 e 16. Quem tem entre 14 e 16 anos aqui, levanta a mão. Ô, Tainá, já passou, viu? Imagina só, você mais ou menos nessa idade. Naquela época as mulheres casavam mais cedo, tudo, né? Tem todo um contexto cultural, né? Nessa época. Ela já estava prometida a casamento a um cara chamado José, que tinha mais ou menos 19 anos, 18 anos. E um anjo apareceu para ela também, na casa dela. Imagina você lá no seu quarto, de boa, e aparece um anjo. O que você faz? Desmaio. Até ele conseguir falar comigo, ele vai ter que me acordar primeiro, que eu vou estar desmaiada. Um anjo apareceu para ela e falou uma coisa muito de boa, que vocês já ouviram, né? Deve ser bem tranquilo, assim, você escutar de um anjo. Então, você vai ficar grávida do Filho de Deus, Jesus. Ela, tipo, deve ter falado, mano, como assim ficar grávida? Não tô noiva, nem casei, não tem como. Mas ela perguntou uma coisa pro anjo também. Mas ela não perguntou duvidando. A diferença de Zacarias é que Zacarias falou duvidando. Ele perguntou pro anjo, quem me garante que isso vai acontecer? Ele perguntou pro anjo. E Maria não, ela perguntou como que isso vai acontecer, mas ela não duvidou no coração dela. Ela tinha entre 14 e 16 anos. E o anjo falou para ela, o Espírito de Deus vai vir sobre você. Ah, gente, dá vontade de rir, não dá para escutar isso? O Espírito de Deus vai vir sobre você e você vai ficar grávida de Jesus. Dá vontade de rir. Porque hoje em dia as pessoas zoam, não zoam, Mar? Ah, ficou grávida do Espírito Santo? Não zoa? Imagina só, você nem está casada, você nem está ali no contexto e de repente o anjo fala. Só que ela não duvidou. Ela não duvidou. Ela podia ser morta, apedrejada, se o noivo dela não concordasse com isso. E ela não duvidou. Sabe o que ela respondeu pro anjo? Quem sabe? Como que ela respondeu, Cíntia? Vou pôr até o microfone ali. Eis aqui a tua serva, cumpre em mim a tua vontade. Cumpre em mim a tua vontade, faça comigo como o Senhor quiser. Será que você teria essa coragem? Ou você seria igual Zacarias, que ia duvidar? Tudo isso vai depender de como está a sua fé, de como está o seu sim para o Senhor. Maria não tinha dúvidas de que se Deus falou, Ele ia cumprir. Zacarias ficou em dúvida se Deus cumpriria. Quem é você nessa divisão? Será que você acreditaria de cara? E vamos lá. Para uma adolescente falar isso que falou, com certeza ela não estava panguando na vida. Concorda comigo? Com certeza ela não estava lá. Ah, eu sou aqui do povo de Deus, mas eu não aprendi nada das escrituras, eu vou no templo orar, mas tipo, poucas, não estou nem aí. Com certeza ela não era assim. Porque você concorda comigo que uma pessoa que não está firme em Deus nunca vai responder desse jeito? Concorda comigo? E a mesma coisa José. José acreditou quando o anjo foi falar com ele. E eles... Vocês sabem a história de Jesus, né? Vocês já ouviram. Só que aconteceu uma coisa muito legal. Maria foi na casa, a esposa de... Eu esqueci o nome dele. De Zacarias, que era a Isabel. A Isabel também estava grávida, que era a mãe de João Batista, que foi o que o anjo falou. Elas eram primas, sabia? Isabel e Maria eram primas. Olha que linhagem de Davi, né, gente? Linhagem de Davi, né? Elas eram primas. E Maria foi lá para visitar. Lembra que era 400 anos de silêncio, vocês lembram, né? Maria foi visitar a prima dela, que estava grávida de João Batista, que era o filho de Zacarias, que ficou mudo. Quando ela chegou na casa dela, Maria estava
Isabel estava de 6 meses. O anjo tinha falado há pouco tempo com Maria. Um pouco mais, né, gente? Porque até uns 2 meses de viagem, era longe as coisas e tal. Aí tá bom, ela chegou lá. Quando ela colocou o pé na casa de Isabel, o Espírito de Deus, dentro da barriga de Isabel, que estava com João Batista, revirou o bebê lá dentro. Gente, eu sei o quanto isso é bom, glória a Deus, tem um bebê dentro da barriga. Mas o negócio estranho que é o bebê ficar revirando na barriga. O bebê revirou dentro da barriga de Isabel. Falei certo, né? Dentro da barriga de Isabel. E aí, Isabel começou a profetizar. 400 anos depois, Isabel começou a profetizar sobre o menino que estava dentro da barriga de Maria, que era Jesus. E aí Maria começou a profetizar junto com Isabel, e a presença de Deus encheu aquele lugar. Imagina só, Zacarias mudo vendo isso acontecer. Nossa, eu acho que ele se odiou por ter duvidado. Porque depois de 400 anos de silêncio, não foi o sacerdote que profetizou primeiro, porque ele duvidou. Vocês têm ideia disso? Foi uma senhora que estava grávida, improvável ali, e uma adolescente que disse sim para o Senhor, que profetizou de novo depois de 400 anos de silêncio. Vocês conseguem entender o quanto isso é poderoso? O quanto o seu sim com 14 anos para o Senhor pode mudar a história de uma nação, pode mudar a história da sua escola, pode mudar a história do seu bairro, da sua família, sabe? A gente vê os discípulos sendo chamados, né? A gente acha que os discípulos já tinham 30 anos, né? 40, já ali, já... Tipo assim, ó, o Robson, o Giomo, o Dani, tudo veião já assim. Tudo já... Não! Os discípulos não tinham a idade deles, não tinha 30 anos, não tinha, tipo, 28 anos. Eles tinham entre 18, né, amor? 16, 18 anos. E eles ansiavam pela vida de Jesus. Vocês viram no The Chosen, né? Só que no The Chosen eles têm cara de mais velhos. Mas era igual o Azaf, molequinho assim, ó. Carinha de moleque. Não dá conta de nada, dá um soco, cai. Eles eram novos. Eles tinham provavelmente uma idade parecida com a de vocês. E às vezes a gente tá com 14 anos achando que é o rei da cocada preta e nem lê a Bíblia. Sabe? Enquanto tinha gente com 14 anos entrando na história da humanidade, tendo a sua história relatada na Bíblia. Sabe? Eu acho que isso traz um pouco de temor para o nosso coração. Isso traz um pouco de senso de responsabilidade, sabe? De tipo, poxa Deus, realmente, quando o Senhor for fazer algo, não faça sem mim. Não faça sem mim. Então, como a gente pode fazer, então, para ser usado para o Senhor, né? Porque a gente fala isso, fala assim, tá bom, fácil. Mas a gente vai começar. 3 pontinhos aqui, rapidinho, eu acho que é 3, sei lá. Para Maria e José poder responder sim de primeira, assim, desse jeito, com certeza eles tinham os BO deles resolvidos. Então, o primeiro conselho que eu quero te dar hoje é resolve seus BO. Resolve seus problemas. Não fique esperando casar para se livrar da masturbação. Não vai. Sabe? Resolve hoje. Resolve hoje diante do Senhor. Sabe? Provavelmente, o resolver hoje que eu falo, gente, não é assim. Ai, Deus me perdoa, nunca mais vou cair. Não. Mas entra no processo de santificação do Senhor na sua vida. Entra, pelo amor de Deus, entra no processo de santificação do Senhor sobre a sua vida. Resolve os seus B.O. É a mentira, é o mimimi, ninguém pode falar nada para mim, torto, que não vou mais para a igreja, sabe? É a falta de paternidade. Identifica aí no seu coração. O que é? Qual é o B.O.? Quais são os B.O.s do seu coração? Mano, resolve. Na boa,
Resolve. Se você tiver 12 anos, se você tiver na leva dos 12 anos, mano, melhor ainda. Resolve agora. Você está com 17, quase indo pro gol, mano, resolve antes de ir pro gol. Entra nesse processo de santificação. Você está com 14 anos, poxa, você está quase na idade de Maria. Resolve, porque quando o Senhor te chamar, você vai estar com seus B.O. resolvido. Faz sentido? Ou pelo menos no caminho da santificação. Ou ali pelo menos você já deu o primeiro passo. Eu sei que é estranho a gente ouvir isso, né? Mas enquanto você não começa a resolver seus B.O., você não vai conseguir falar sim para o Senhor. Se você estiver mergulhado no pecado, o Senhor chegar para você e falar assim, eu quero te usar, você vai falar assim, você vai duvidar, igual Zacarias, mas eu ainda tenho problema com isso, eu ainda, não dá mais, passou, sabe? Então, meu primeiro conselho para você é resolve seus B.O. Qual que é o meu primeiro conselho? Resolve seus B.O. Pede ajuda, se precisar. Pede ajuda. A gente tem aqui líderes de excelência aqui nesse lugar. Você tem um discipulador, você tem uma discipuladora. Pede ajuda. Você não vai passar por isso sozinho. Às vezes você vai levar uma bronca, né, João? Às vezes você vai levar uma bronca. Às vezes, assim, dependendo do que você tiver que resolver, seja um pouco mais difícil. Mas é melhor começar. É melhor começar. Não é não? Do que ficar a vida inteira preso na mesma coisa, sabe? Ou presa na mesma coisa. Gente, eu não ia, mas eu vou dar um testemunho meu aqui. Eu tinha muita dificuldade com mentira. Nossa, eu falava que eu não mentia, olha. Já mentia, entendeu? Já começava mentindo, falando que não mentia. Eu falava que eu não mentia, que eu aumentava as histórias. Minhas histórias eram as melhores, não era, Robson? Nossa! Eu não mentia, eu aumentava as histórias. Eu e minhas amigas. E um dia, eu estava trabalhando, eu já estava na faculdade, gente. Eu estava na hora do meu almoço, na porta da empresa, assim. O Senhor me pegou ali de um jeito. E o Senhor falou assim, por que você está aumentando a história? Eu não sou o pai da mentira. Você sabe quem é o pai da mentira. Nossa, naquela hora, sabe quando eu arrepiei do pé a cabeça, deu um gelo. Eu falei, Deus, me perdoa, eu me arrependo pela mentira. O pai da mentira é o diabo, gente. Quem mente com frequência, quem vive mentindo é filho do diabo. Isso é forte, mas isso é verdade. E naquele momento eu me arrependi. Consegui parar de mentir meia hora depois? Óbvio que não, né? Que nós, né? Carninha aqui, ó. Todo mundo tem os seus B.O. Foi um processo. E até hoje, às vezes, eu tenho vontade de aumentar a história. Até hoje. Não pense você que sumiu. Mas eu tenho que lutar. Eu tenho que resolver meus B.O. Eu tenho que correr atrás. E se em algum momento eu cair no pecado de novo, eu tenho que me arrepender. Sabe? O Senhor não vai me cancelar. O Senhor não vai me jogar fora, mas eu preciso me arrepender. Eu preciso voltar para o caminho. Faz sentido? Então, 2, Deus precisa de um coração disponível igual o de Maria. Ele precisa do seu sim. Faz sentido? Quantas vezes Deus já falou com você e você não fez? Quantas vezes? Eu, um monte. Deus já falou comigo várias vezes e eu não fiz o que Deus pediu. E às vezes a gente acha que é só coisa grande, né? Vai lá, pega o microfone, dá uma palavra, que não sei o que lá. Mas às vezes Deus fala, você acorda de manhã, vem aquilo no seu coração, lava a louça para sua mãe. Você, que mané, lavar louça para minha mãe, tá louco? Hoje não é meu dia de lavar louça. Não vou lavar. Mas às vezes Deus queria usar aquilo ali para tocar o coração da sua mãe naquele dia. Sabe? E às vezes, daí a gente fala assim, ai, Deus não fala comigo. Mas a gente silencia tanto a voz de Deus nas pequenas coisas que a gente para de ouvir. A gente para de ouvir. Então, quanto mais a gente obedece a voz de Deus, mais a gente vai se habituando, sabe? A sentir, a ouvir a presença de Deus ali e fazer as coisas que Ele pede. Tem uma frase que minha irmã fala há muitos anos.
Ela já pregou várias vezes isso aqui. Mas Deus grita as suas verdades, mas Ele sussurra os seus segredos. Eu quero conhecer os segredos do coração de Deus. Então, para ouvir, eu tenho que, estar em silêncio, eu tenho que estar prestando atenção. Se eu acostumo a não ouvir a voz de Deus, perde o sentido, sabe? A gente passa pela vida. E, queira ou não, pastor, quem lembra a pregação do pastor do domingo? Eu lembro, foi muito boa. De domingo, o pastor Du falou que nós somos as atitudes que nós temos. Exatamente. O que você faz é aquilo que você acredita. E se você ouve a voz de Deus e não obedece, se o Senhor não tem o seu sim, o que você é? Você é filho de Deus? Você é obediente a Deus? Não. E não pode falar assim, nossa, Fernanda, você está falando isso para mim? Não sou eu que estou falando isso para você, é a palavra de Deus. Os filhos obedecem ao pai. Deveria, né? Amém? Né? Vamos continuar que já é 6 horas. Então obedeça a Deus. Que o Senhor tenha o seu sim. Mesmo que você vá passar vergonha, mesmo que você vá ser humilhado, porque Jesus foi na cruz. Sabe? Mesmo que a sua moral vá ralo abaixo, mas que você obedeça ao Senhor, que o Senhor tenha o seu sim. Assim como foi com Maria, que podia ter sido apedrejada, eu pensaria um pouco. O terceiro ponto é, abre a sua boca. Abre para mim, Carol, Romanos 1:5, por favor. Gente, não pensem em vocês que Deus está falando só com vocês. O que eu apanhei com essa palavra, ainda continuo. Esse versículo é só um pouco do que Deus tem. Você vê minha Bíblia essa semana? Todas as minhas anotações, minha Bíblia tem um lugar do lado para anotar assim. Deus me perdoa. Começa assim, João, começa assim, todas. Deus me perdoa. Todas as minhas anotações estão começando essa semana. Deus me perdoa. Deus me perdoa. É um tempo de conserto do Senhor sobre a nossa vida. E a Cris sempre fala isso. O rio está passando. Não fique de fora. Deixa o Senhor te corrigir. Deixa o Senhor acertar o seu caminho. Tá? Então, por meio dele recebemos graça e... Qual que é essa palavra? De novo. Apostolado. Para chamar todos os gentios à obediência da fé. Por causa do seu nome. Gente, deixa eu contar uma coisa para você. Com os BO sendo resolvidos, com o seu coração disposto a falar sim com o Senhor, e com esse versículo que fala do apostolado, você tem um apostolado, a graça do Senhor sobre a sua vida, para ir e fazer aquilo que Ele te chama. Deixa eu te falar uma coisa. Abre a sua boca e profetiza. Abre a sua boca, abre o seu coração, abre as suas atitudes e simplesmente vai e faça o que o Senhor está pedindo para você fazer. Tem uma unção sobre você. A Bíblia fala nesse Romanos 1:5 aqui, está falando que tem um apostolado sobre a sua vida, uma graça do Senhor sobre a sua vida. Então, entrou no caminho de resolver BO, resolveu falar sim para o Senhor, vai, não fique esperando você casar com a pessoa certa. Na boa, se você quer casar com uma pessoa de Deus, o mínimo que você tem que estar fazendo é trabalhando para Deus. Essa pessoa vai te achar trabalhando. E de preferência que ela esteja também. Na boa. Eu aprendi uma vez que a pessoa que a gente vai casar tem que estar, no mínimo, correndo do nosso lado. Quando o assunto é vida cristã. Mas eu acredito que em todas as áreas, profissional, cristã. Mano, tem que bater. No mínimo aqui, ó. Se não for no mínimo, de preferência, que o homem esteja lá na frente correndo. De verdade. Porque eu já ouvi, já vi relatos de muitas mulheres que sofreram por anos. Porque... não, quando eu casar ele vai vir. Não, quando eu casar ele vai endireitar. Não, quando ele casar, quando a gente casar vai ficar tudo bem. E está sofrendo até hoje. Tem várias pessoas aqui na igreja que você
Não vou falar para você perguntar, porque já é uma situação difícil, né? Mas a Cris mesmo falou aqui, né, no dia da pregação dela, que ela ficou um tempão orando, né, Giomo? E tipo, não é fácil. Se você tem a oportunidade hoje de escolher direito, faça. Por favor, faça. Pro seu bem. Não é pro meu bem. Porque eu já escolhi bem, graças a Deus. Meu marido está ali, digníssimo. De verdade, homem honrado do Senhor, que eu dou graças a Deus por ter casado com ele. Mas pro seu bem. Escolhe certo. Beleza? Não era nem isso, que eu não sei nem porque eu estou falando isso. Nem sei, mas eu me perdi, amor. Foi falar mas que as suas atitudes, a partir de um lugar que resolveu os B.O.s e que resolveu falar sim para o Senhor, sejam atitudes de coragem diante de Deus. Mano, fala de Jesus pro seu amigo. Todo dia tá com o cara lá na escola, escuta todas as abobrinhas que ele fala e não tem coragem de falar de Jesus para ele. Fala de Jesus para os seus amigos. Eles precisam de Jesus. Deixa Jesus ver a transformação. Deixa Jesus fazer uma transformação na sua vida, para que a sua mãe veja. Sabe? Porque lá dentro de casa é mais difícil, não é não? Lá dentro de casa é mais difícil. Sabe? Não tenha medo. Você tem respaldo sobre a sua vida. Você tem uma unção sobre a sua vida. Você tem a salvação, a alegria da salvação. Se der B.O., o líder, o discipulador vai te ajudar. A gente chama o pastor Vilela. Resolve. Mas, na boa, chega de marasmo. Chega de chegar aqui no culto e o Marcon tem que ficar, gente, vamos lá. Gente, vamos lá. Gente, vamos lá. E ser no seu lugar assim. É a presença de Deus. Eu tenho vontade de chorar falando isso. É a presença de Deus. Quantas pessoas morreram para ter o que você tem hoje? Quantos mártires morreram na história da igreja para ter o que você tem hoje? E você trata com desdenho, sei lá se é assim que fala essa palavra. Você trata como se fosse qualquer coisa, sabe? Você trata como se, não senti a presença de Deus. Que se dane que você não sentiu. Desculpa, posso falar isso, João? Tanto faz se você não está sentindo a presença de Deus. Deus está aqui, o culto não é para você. A adoração é para o Senhor. É isso que você tem melhor para entregar? Sabe, quando a gente resolve os nossos B.O., quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê gente de 14 anos falando sim para o Senhor, para engravidar do Espírito Santo. Mano, que loucura! Que doideira! Sabe, pensou, Esther, se fosse você? Meu Deus, eu acho que eu nem sei qual seria a minha reação, acho que eu morria. Sabe, você pode fazer parte da história que Deus está fazendo, mas isso depende de você, da sua resposta. Porque o Deus que chamou Maria lá atrás, sei lá quantos milhões de anos atrás, 2024 anos atrás, antes de Cristo, ou foi antes dele nascer ou dele morrer? Sei lá. Um par de anos atrás. Ele está aqui. E Ele está te chamando. E Ele está te chamando para fazer parte da história que Ele está escrevendo. Como eu disse, você não precisa estar aqui com o microfone na mão. Mas você pode ser um representante de Jesus lá na sua casa. Você pode mudar a história do seu condomínio, do seu bairro. Mas você vai ter que resolver seus B.O. Você vai ter que ter o coração disponível para Deus. Falar sim, mesmo que custe coisas caras para você. E você vai ter que abrir a sua boca. Não vai dar para ficar parado.
Quando eu falo abre a boca, eu estou falando de atitude, de abrir a boca também. Mas você vai ter que fazer algo. Faz sentido para vocês? De verdade? Faz sentido? Então agora eu quero pedir para você ficar em pé. Louvor, pode ir. E não sei, gente, essa palavra eu acredito que ela não seja só para você, ela é para mim também. Então eu quero te convidar, não esperar ninguém pôr a mão em você, esperar ninguém fazer um apelo maravilhoso. Eu acho que ela em si já é um apelo. Eu quero te convidar a vir nesse altar e render sua vida a Jesus. Mais uma vez, sabe? Se você quiser fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo nessa geração. Se você quiser, assim como Maria, com 14 anos, ser chamada pelo Senhor, ser chamado pelo Senhor, não fique esperando, não espera a música. Vem aqui nesse altar, se ajoelha aqui nesse altar e fala: Deus, eis-me aqui, me usa, me ajuda a resolver meus B.O., me ajuda a ter um coração aberto para dizer sim para o Senhor, porque é só Ele que pode nos ajudar. Então, mais uma vez, e a última, por favor, se você quer viver isso, eu quero te pedir para vir diante desse altar e colocar seu coração diante do Senhor, em Jesus.